A guerra faz parte da vida de cada ser humano. São conflitos internos e externos que enfrentamos ao longo da vida. Nós lidamos com medo, frustração, oscilação de humor, necessidade de aceitação, ansiedade, autossabotagem, dúvida, insegurança, culpa, comparação, perdas, injustiça, violência, dificuldades nos relacionamentos, seja com família, com amigos, com colegas de trabalho, com desconhecidos. São expectativas não correspondidas, uma comunicação prejudicada. Definitivamente, a guerra faz parte da condição humana. E observar, trazer a sua atenção para a forma como você tem se comportado diante das guerras que estão à sua frente, pode mudar radicalmente a forma como você vai superar, como você vai sair dessas guerras. Nós podemos desenvolver aprendizado, resistência, crescimento, amadurecimento, transformação diante de uma batalha, ou podemos escolher caminhos mais primitivos, ainda que inconscientes, numa tentativa de criar um equilíbrio diante da tensão entre a nossa vontade, a realidade e os valores que nós carregamos. Por exemplo, atribuir a responsabilidade de uma situação ao próximo. Não é sobre mim, é sobre meu filho, meu marido, sobre o colega do trabalho. Ou então tirar o foco do que realmente precisa ser confrontado e jogar para algo positivo, para um ativismo, para mergulhar no trabalho, ou fingir que a guerra, o problema, não está acontecendo e ignorar totalmente a situação. Agora, como é que nós, como cristãos, precisamos lutar as nossas guerras? O exemplo de Davi, o salmista, é algo inspirador, porque Davi colocava a sua circunstância, a sua condição palpável, humana, diante de Deus. Ele fazia um lamento. Alguns mais pessimistas até dizem que ele fazia uma reclamação. Mas depois que Davi abriu seu coração, que ele colocava a sua situação diante de Deus, Davi vinha com todavia, contudo, quanto a mim, e reafirmava diante de Deus, do mundo espiritual, e para ele mesmo a escolha dele em confiar, esperar e crer no Senhor e nas suas promessas. Dito isso, vamos para a nossa atividade, uma atividade que vale para a vida. Vamos pensar alguns pontos de uma forma prática. O que Davi fazia diante das batalhas que ele enfrentou? Primeiro ponto, Davi não escondia os seus sentimentos diante de Deus. E com isso, eu aprendo que nós precisamos ser honestas, verdadeiros com o Senhor. Falar para Ele como é que nós estamos vendo, como é que nós estamos nos sentindo diante da guerra que está à nossa frente. Senhor, eu estou me sentindo fraca, injustiçada, eu estou cansada. No Salmos 13, Davi questionou a Deus. Ele falou assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando eu terei inquietações? Ele era honesto com Deus. Segundo ponto, Davi trazia à memória quem Deus era, e por isso ele abria mão das suas impressões, dos seus sentimentos, e ele decidia, ele escolhia seguir não a dor do que ele estava vivendo naquele momento, mas ele escolhia seguir confiado, esperando em Deus, independente do que ele estava vivendo. Ainda no Salmos 13, ele fala assim: mas eu confio no teu amor. E é exatamente isso que precisamos fazer. Nós precisamos tirar os nossos olhos da dor, nós precisamos cuidar dos pensamentos que vêm sobre nós, porque a maioria das vezes o que nós vemos e o que pensamos são condições contrárias àquilo que Deus disse que faria por nós, e nós precisamos nos lembrar de quem Deus é e fazer como Davi, decidir, escolher, confiar e esperar no Senhor. E o terceiro ponto, Davi oferecia louvores e adoração a Deus, independente da emoção que estava sobre ele. Porque se ele estava triste, ele oferecia sacrifícios de louvor a Deus. Ele obrigava a sua alma a chorar e a se humilhar diante de Deus. E se ele estava alegre, ele dançava e cantava diante do Senhor. Uma vez que nós sabemos quem o Senhor é, nós também precisamos treinar as nossas emoções para reagir
diante de Deus conforme o Senhor é digno. Agora, você está passando por uma batalha? Pega a sua Bíblia, leia um salmo em voz alta, declara a palavra de Deus. Você não consegue ler? Escuta a leitura de um texto bíblico no YouTube, coloca um louvor, coloca uma palavra, liga para uma irmã em Cristo e peça uma oração. Mas não se permita ficar prostrado por muito tempo. Você precisa reagir, usar as armas que Deus te deu para vencer essa batalha. Lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lutar juntas? Lembra de se inscrever nessa página, deixar um like nesse vídeo, compartilhar com um amigo, deixar um comentário e principalmente perseverar diante das guerras que têm se levantado contra você e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe.